Hi there, Ellen Dias. Então, hoje nós vamos falar sobre fonética, ok? E como que isso é igual ou diferente entre o português e o inglês. Tá? Então, eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, né? E a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é pronunciar e se tem tanta diferença entre os sons em português e inglês. Então, você já parou para pensar como que é em português a pronúncia de sons, de cada um dos sons que nós utilizamos na língua? Então, o que você tem que... No português, quando eu tenho palavras, a gente chama cada um dessas grafias aqui de fonemas. Então, o G é um fonema, o A é um fonema, o T é um fonema, o U é um fonema. Mas, Ellen, eu preciso saber a definição disso? Não. Não precisa. É só para ilustrar exemplos, tá? E a gente comparar entre o português e o inglês e ver o quanto que isso é comum, o que tem de comum entre os dois. Então, se eu tenho palavras tipo gato, mato, fato, pato, olha só, mudou um único fonema e mudou completamente o significado da palavra. Não importa se essa mudança é no começo da palavra, é no meio dessa palavra, por exemplo, mula, mala, mola, mela. Ou é no fim da palavra, mar, mal, mas, mal, tá? Isso acontece na grande maioria das línguas, ok? É muito importante a gente saber que não é o inglês que, mudou uma letrinha, muda o som. O nosso português é assim. E a gente tem que prestar atenção que os sons para escrita, às vezes, ele tem som diferente. Então, se eu pegar o D no português, aqui no estado de São Paulo, isso é outro ponto importante, tá? Da gente pensar que no estado de São Paulo, por exemplo, o D tem dois sons. Ele pode ter som de D mesmo, como em dado, dedo, dúvida, que é o mesmo som do D do inglês. Day, demons, difficult. Mas, quando eu falo dia, adjetivo, dividir, saúde, porque nós não falamos no geral saúde, a gente fala saúde. Esse D tem som de D, que equivale a qual som do inglês? German, gentle, ok? A mesma coisa vai acontecer com R. Eu vou ter um R que é forte, carro. Mas eu tenho um R que é soft, que ele é bem... Alguém poderia também ajudar com a palavra aí, soft? Leve? Não. Macio? Suave? Suave, obrigada. Isso, suave. Muito bom. Então, por exemplo, raso, remo, rosa. E ele equivale à palavra house. E vou pontuar uma coisa muito importante, tá? Que house, o som final aqui é S, não é Z. Então, esse R é equivalente ao H do inglês, tá? Então, o que nós estamos vendo? Que os fonemas em inglês e em português são iguais. Às vezes, o que a gente vai ter? Uma grafia, a letra escrita que é diferente, né? E a gente vai começar a perceber, então, que nem sempre o que a gente fala no português é o mesmo que a gente escreve, tá? Então, se a gente continuar em cada uma delas, olha o L, eu tenho Lara, levada, que é o mesmo do lemon, love, ok? Mas eu tenho papel, mel, é um som de um W no inglês. E no português também, né? T, tatu, tolerância, table, mesmo som. Agora, aqui no estado de São Paulo, eu tenho tia, tio, sort, que em inglês é o CH. Church,
chair, ok? Então, esse momento é para a gente perceber que não é apenas o inglês que escreve de um jeito e fala de outro. Se eu pegar caça, taça, faça, faço, é um cedilha e o som é de 2 S's. Se eu pego as palavras cebola, certeza, cidade, é escrito com C, mas o som é de S. E se eu pego a palavra casa, Brasil, casulo, olha só, som de K e som de Z. Escreve com C e S, mas os sons são diferentes. Então, é para eu desmistificar esse mito de que é o inglês que é muito difícil porque fala de um jeito e escreve de outro. Outro som que a gente não presta muita atenção no português é o M e o N. Então, M, olha, presta atenção nos meus lábios. Então, ó, macaco, amém, ó. O M é bilabial. O que é isso? Quer dizer, dois lábios, então quer dizer que os dois lábios se tocam. O N não é bilabial. É N, navio. Então, quando eu falo também, ó, o tão toca. Bem não toca. Amém. Acém. Vejam. Esses tá escrito com M, todas essas palavras, mas o som final é N, do navio, ok? Então, é só para a gente começar a perceber, olha, cada letra que é escrita, ela é produzida num ponto diferente de articulação. Professor, precisa decorar tudo isso? Não, não precisa. Eu quero que vocês comecem a perceber o jeito que fala cada letra, para que você perceba quão igual essas letras, esses sons são entre o inglês e o português, ok? Então, se eu pego, por exemplo, o P, quando eu coloco o E, ele tem som de P, mas quando eu produzo, olha só, ele é bilabial e ele é oclusiva, ou alguns chamam isso de plosiva, não de oclusiva, tá? Mas são teóricos diferentes, mas dando um nome diferente para a produção do som. Mas o som quer dizer que ele explode na boca, não tem vibração da corda vocal, né? Então, por que a criança vai trocar o P e o B? Porque não tem vibração e o B você puxa aqui. A mesma coisa, então, o F e Z, ok? Então, preciso decorar tudo isso? Não, não precisa. O que é importante é perceber essa igualdade entre o português e o inglês e o que é que tem vibração da corda vocal e o que não tem vibração da corda vocal. Então, outro ponto muito importante, né? Eu trouxe essas duas, que nós utilizamos muito mais esse alfabeto internacional, tá? O fonético internacional, o IPA, International Phonetic Alphabet, tá? A sigla é em inglês. E você tem essas consoantes que elas são, então, iguaizinhas no português e no inglês. Então, o que é bilabial e oclusiva, né? E um outro ponto importante destacar é que o inglês é uma língua consonantal e o português é uma língua vocálica. O que isso quer dizer? Que o português tem muitas vogais. Então, eu pego palavras, né? E geralmente você tem uma consoante e você tem uma vogal junto dela, ou próxima dela. Em inglês, quando a gente pega, por exemplo, deixa eu pegar uma.
palavra aqui, você tem, por exemplo, difficult. Olha só, você tem dois Fs juntos, né? Você tem um L e um T aqui e não tem uma vogal no final. Você tem a vogal do final e essa vogal de house não é pronunciada. Horse é a mesma coisa, não se pronuncia esse E no final. Então, o inglês é muito mais consonantal, o português é mais vocálico. Então, você vai ser mais cantado, porque tem o quê? Mais vibração da corda vocal, ok? Então, esse ponto inicial era só para nós estabelecermos o quanto é que você tem mais de igualdade entre o português e o inglês, tá? Que não, o inglês não é a única que tem sons diferentes, escreve de um jeito e fala de outro, né? E que nós vamos ter, por exemplo, foneticamente, só tem uma consoante que nós não temos no português. As outras, os sons delas, as reproduções são todas iguais entre português e inglês, que é o TH, ok? E as vogais, que nós vamos ter algumas variantes. Então, nesse mini curso de fonética, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver cada um desses casos, para a gente entender essa dinâmica das poucas diferenças que existem entre português e inglês, ok? Tenham um bom dia e bons estudos. Vejo vocês no próximo vídeo.